Queridos, abre comigo a tua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então foram sós, num barco, para um lugar solitário. Amém. Queria que você inclinasse sua cabecinha e fechasse seus olhinhos, por favor. Paizinho maravilhoso, quero pedir a tua bênção, Senhor, a tua graça majestosa e poderosa. Afinal de contas, o Senhor é o único Deus no qual servimos, no qual amamos, no qual nos colocamos como servos e como filhos. E não poucas vezes, Pai, nós somos assaltados com as dificuldades do dia a dia, com os problemas que nos advêm, com as lutas diárias, e nem sempre conseguimos solucioná-las. Entretanto, queremos acreditar que o Senhor, como sempre foi fiel, continuará sendo fiel sobre nossas vidas. E todas as pessoas que aqui chegaram e que porventura têm diante de Ti algumas coisas a lhe apresentar, tais como problemas a serem solucionáveis, tais como enfermidades que ainda precisam de uma cura, tais como desafios que eles precisam vencer. Paizinho, eu te peço agora, no nome majestoso de Jesus, que isso comece a ser liberado a todo aquele que crê que Tu é poderoso para fazer. Da mesma sorte, Paizinho, abençoe-nos mediante a Tua palavra, e que aquilo que puder explicar através desse simples texto, o Senhor nos ensine através dele, e a Tua palavra vivifique o nosso ser. Que eu simplesmente fale e que o Senhor ensine, para a glória do nome de Jesus, Teu Filho que reina sempre. Assim eu te peço. Amém. Santos do Senhor Jesus, esta passagem, embora conhecida de todos os leitores da Bíblia, tratam evidentemente de um dos milagres importantes. Aliás, todos os milagres que Jesus operou são importantes. Embora eu já tenha falado outras vezes acerca desse mesmo texto, mas isso não significa que termina todas as explicações do texto, e nem tampouco acaba a inspiração que o Espírito Santo pode nos dar acerca do que está escrito aqui. Nem tampouco quer dizer que as palavras dele, embora repetidas, cairão no nosso coração do mesmo jeito. Ao contrário, todas as vezes que lemos essa palavra, a Bíblia, e todas as vezes que nos colocamos como famintos diante dela, ela mesma, por si só, através do Espírito Santo, nos fala, nos conduz, nos mostra, nos leva a entender de acordo com a necessidade diária. Isso é um fato. Se você ler, por exemplo, todos os dias o Salmo 23, que é conhecido de todos aqueles que amam a palavra, e repeti-lo durante um bom tempo, ainda que pareça que ficará costumeiro, que não terá sentido, mas se pararmos para lê-lo como que esperando do Senhor uma resposta todos os dias, a ministração de Deus através daquele salmo será diferente ao nosso coração. A receberemos como uma palavra nova, visto que a própria palavra fala de si mesma e diz que ela renova-se a cada manhã. Portanto, tanto quanto as misericórdias do Senhor são a sua palavra, até porque são elas que nos vivificam e que nos traz luz ao entendimento, e que nos posiciona em momentos de batalha, e que nos traz a segurança para alcançarmos as vitórias que precisamos. Diante disso, queridos, eu quero no Senhor conversar com vocês acerca desse texto e algumas coisas importantes que Jesus quer nos ensinar aqui. A Bíblia diz que os discípulos estavam caminhando com Jesus já há algum tempo. Jesus havia iniciado a sua jornada de maneira muito intensa e, aliás, foram os 3 anos e meio mais intensos que alguém pode se pensar em ter um ministério. Em momento algum, Jesus tirava tempo para descansar. Perceba que a Bíblia oculta o espaço de vida dele desde os 12 até os 30 anos. Sabe-se, portanto, que ele estava a serviço, estava trabalhando, estava edificando,
estava se preparando e consolidando aquilo que iria fazer. E quando inicia seu ministério, na direção e sob os cuidados do Espírito Santo, ele o faz com muito esmero, e ele aproveita cada minuto do seu tempo, cada minuto da sua jornada, dia após dia. Ele não perde tempo sequer com coisas fúteis da vida. Ao contrário, em todo o tempo que você encontrar Jesus, a partir dos 30 anos, ele está envolvido com pessoas e por pessoas. Ele está servindo pessoas e abençoando pessoas. Ele está cuidando de pessoas e está tratando de pessoas. Ele está curando de pessoas e está edificando pessoas. Em todo o tempo que você vê Jesus, você vai ver ele sempre trabalhando em prol de pessoas. Não há nenhum sentido em pensar que o ministério de Jesus circulou em outra esfera, a não ser pessoas. Talvez seja por isso que em todo tempo, em tudo aquilo que ele quis nos ensinar, era para nos fazer focar da mesma forma em pessoas, fazer pensar no próximo como nós mesmos, fazer cuidar dos outros como se cuida de si mesmo. Logo perceba, nessa intensidade de vida, Jesus foi chamando para si discípulos e pessoas que pudessem aprender com ele, e esse aprendizado também foi de uma forma intensa, também foi de uma forma cansativa, também foi de uma forma bastante extenuante, a ponto de os discípulos passarem a viver exatamente como Jesus vivia, desde o momento em que Jesus os chamou para deixarem os seus negócios, deixarem suas casas, deixarem suas famílias, deixarem os seus afazeres e seguirem a caminhada com ele. Perceba que era dia e noite, 24 horas, ligado, conectado, trabalhando com Jesus. É por isso que você percebe, não raras vezes, os discípulos em alguns momentos, em alguns jardins ou em algumas montanhas, em que para orar, imediatamente eles são tomados de uma canseira estafante, de um sono tamanho. Isso é dado ao fato de que eles trabalhavam dia e noite, e o tempo todo servindo pessoas. E você há de notar que uma coisa é você trabalhar no serviço manual, braçal, isso é cansativo. O seu corpo fica com dores musculares, você fica cheio de dor nos braços, nas pernas, do jeito que você deita dói, você vira do outro lado dói, você coloca a cabeça do lado dói, você estica a perna dói, você baixa a perna dói. Enfim, quando você está trabalhando no serviço pesado, não tem esse costume, evidentemente que o teu corpo vai cobrar a fatura dessa preparação. Agora perceba que isso é físico. Você consegue tomar talvez um Dorflex e o teu corpo relaxa e você dorme tranquilamente, no outro dia você amanhece pronto para trabalhar de novo. Não é assim? Agora, diferente de nós, quando trabalha no pesado, é aquele que trabalha atendendo pessoas. E digo isso por experiência. Quando você passa o dia atendendo pessoas, ouvindo pessoas, orando por pessoas, o seu dia, embora gostoso, embora menos suado, embora menos forçado, mas te causa maior canseira do que se tivesse trabalhado o dia inteiro no pesado. Porque o que cansa é o esgotamento da sua mente, é o que você se doa, é o que você entrega, é o que você passa para as pessoas, é o ouvir os problemas. E além da carga emocional, espiritual, opressiva, que você absorve daqueles que você atende e recebe, da mesma forma, se você recebe uma carga opressiva, você tem que liberar uma carga de paz. Então é uma busca constante, é estar conectado para receber e estar conectado para dar. Isso chega um dado momento que cansa. Chega o final do dia ou da noite, que tudo que tu quer é desligar a cabeça, é parar e descansar, é esquecer aquilo que passou. O grande problema é que quando se trata de igrejas, dificilmente você consegue desligar, dificilmente você consegue parar, porque você passa a noite também pensando como ajudar aquele irmão a resolver o problema dele. Então a tua mente fica conectada, ligada o tempo todo, é estafante, é diariamente opressivo. Agora imagina se para nós é assim, com toda a tecnologia, com toda a flexibilidade de tempo, com toda a apaziguação que temos, com toda a equipe pastoral que filtra. Diferente disso, eram os discípulos com Jesus. Afinal de contas, as pessoas que vinham até Jesus não eram apenas com problemas sociais ou psicológicos ou espirituais. A maioria das pessoas que procuravam Jesus eram pessoas com perturbação demoníaca, eram pessoas com paralisia, com lepra, com dificuldades das mais difíceis. A multidão que andava após Jesus era repleta de pelo menos 5 grupos. Grupo de curioso,
E não tem coisa ruim tanto quanto curioso. Porque além dos curiosos estarem ali atrapalhando quem tem a fé, ele quer simplesmente ver o que é que está acontecendo, só para ser motivo de notícia. Eu estava lá quando aquele paralítico levantou. Rapaz, mas que coisa, eu vi tudo. Sabe? Ele passa a ser o holofote da cena, porque ele que vislumbrou tudo. Além dos curiosos, tinha os perseguidores, que eram aqueles que tudo que Jesus fazia, ele estava de olho. Se Jesus curava alguém, ele tentava saber como é que Jesus curou, para achar um problema. Se Jesus curasse no sábado, ai. Quantas vezes chegaram a Jesus e disseram: peraí, você não pode curar no sábado. O cara está morrendo, mas tem que deixar ele morrer. Ele está doente, mas tem que deixar ele doente, só pode curar no domingo. De domingo em diante tu cura, mas até aqui, não cure, por favor, deixa doente como está. Até que Jesus algumas vezes respondia e disse: se cair uma ovelha tua no abismo, no dia de sábado, você vai deixar ela morrer? E o sacerdote dizia: não, é uma ovelha. Hipócrita, dizia Jesus. Então por que eu não posso fazer o bem a um moribundo como esse que vem a mim no dia de sábado? Perceba que as multidões que cercavam Jesus era permeada de vários tipos de pessoas, além de curiosos, perseguidores, mas tinham também famintos. Gente que só andava com Jesus porque ouviu dizer que ele dava pão, sabe? Gente que gostava demais do Bolsa Família, sabe? Que entendia Jesus como um Bolsa Família ambulante. O tempo todo onde Jesus estava, a notícia era: lá vem o Bolsa, vai ter pão, vai ter peixe. Muita gente acompanhava, até Jesus. Em João, no capítulo 6, ele disse aos discípulos e a toda a multidão: vocês me seguem, não é porque me amam, ou porque querem a minha palavra, mas é pelo pão que eu multiplico. Famintos, mortos de fome, disse ele. Perceba que era um grupo heterogêneo, mas além de curiosos, perseguidores, famintos, tinham também seguidores. Pessoas que iam até onde Jesus estava. Pessoas que estavam onde ele estava, mas não queriam compromisso com ele. Gostavam da mensagem, gostavam de Jesus, gostavam do sermão, mas quando chamava para um compromisso: não, eu acho que agora não, deixa para amanhã, deixa para depois, tá bom assim, deixa eu conhecer ele um pouco melhor, mas já faz 10 anos que você está andando com Jesus. Mas é que não deu tempo de conhecer ele bem ainda. Um monte de gente era simplesmente seguidores. É por isso que a Bíblia sempre coloca destaque entre multidão e discípulos. Multidão faz parte daqueles que o seguem, discípulo faz parte daqueles que vivem. Multidão é simplesmente aquele que está onde ele está, para ver o que ele faz, para comer o que ele dá. Mas discípulos caminha com ele, levanta com ele, sofre com ele, chora com ele, se alegra com ele, vive com ele. É diferente. Mas havia também um quarto grupo, o quinto grupo, sei lá, já perdi a conta. O grupo dos necessitados. Estes eram os doentes que chegavam em Jesus doentes e voltavam são. Interessante que a maioria destes continuava a segui-lo. Gente que era cego deixou de ser cego. Gente que era coxo deixou de ser coxo. Gente que era paralítico deixou de ser paralítico. Gente que era mudo que deixou de ser mudo. Gente que era surdo que deixou de ser surdo. Gente que era ateu que passou a ser crente. Esses todos também seguiam Jesus. Eram necessitados, careciam de Jesus. Eles amavam estar com Jesus. Eles gostavam de ouvir Jesus. E estavam prontos para viver por amor em prol de Jesus. Viveram com ele. Mas por fim, havia o grupo dos discípulos. Os discípulos, embora a gente imagina que seja apenas 12, e depois dos 12, 70, e depois dos 70, 120, e depois dos 120, 3.120, e depois dos 3.120, 8.120, e aí por diante não dá para contabilizar mais. Mas não era apenas isso, porque os 12, cada um tinha suas famílias, sua esposa, seus filhos, talvez a sogra, o sogro. Era comum andar. Não é à toa que Jesus, ao chegar na casa de Pedro, a sogra dele estava doente na cama e Jesus curou. E alguém me disse que foi por isso que Pedro negou Jesus, que ele curou a sogra. Não tivesse curado, ele não tinha negado.
Brincadeira, povo maldoso, né? Que barbaridade. A sogra estava quietinha lá. O que tinha que Jesus ir lá? Entende? E estava com febre, quase morrendo. E o Pedro estava dando glória a Deus. Mas aquela noite, Jesus foi na casa dele. Resultado, Jesus não podia ver um doente, irmão, que já curava. Onde tinha um doente, Jesus dizia: eis-me aqui. O doente chegava em Jesus, era só para ser curado. Todos aqueles que foram até ele foram curados. Todos os famintos que foram até ele foram saciados. Todos os quebrados que foram até ele foram consertados. Todos os desesperados que foram até ele encontrou esperança. Todos aqueles que estavam vazios foi até ele e voltou cheio. Todo aquele que estava pobre foi até ele e voltou rico. Todo aquele que estava condenado foi até ele e voltou absolvido. Jesus era extremamente a porta de esperança para todo tipo de pessoas. Onde quer que você encontrasse Jesus, ele estava com uma placa bem grande: pode vir, pode vir, pode vir, tem mais lugar. Mas o senhor já tem 20 mil, mas tem mais espaço. O senhor já tem 50 mil, mas tem mais lugar. O meu coração cabe todo mundo. Ele era extremamente amor. É interessante observar por que elas seguiam. Além de ver que ele tinha autoridade, mas olhar para Jesus, a sua maneira cortês, o seu jeito gentil, a sua forma de tratar as pessoas. Eu começo a ler os evangelhos e eu me apaixono por ele. Todo dia que eu leio o evangelho, eu o vejo novamente. Sabe cada detalhe de Jesus. Ele não tinha vergonha de um leproso. Ele não tinha vergonha de se assentar com uma prostituta, ou com um beberrão, ou com um campesino qualquer. Ele não fazia questão de dialogar no mesmo nível com um poderoso, tanto quanto alguém que não merecia crédito, segundo a sociedade. Para ele todos tinham o mesmo nível de padrão, de cor, de qualidade, de interesse, de religião, de fé. Para ele todos eram alvo de sua misericórdia e justiça. A exposição do amor de Jesus era tão contagiante, que onde ele estava, as pessoas queriam estar com ele. Mesmo que a sua mensagem fosse dura, mas ele atraía as pessoas por conta daquilo que ele exalava. Era um imã de amor, um imã de cortesia. O Pedro, que é um cara rústico até a cruz, extremamente rústico, bruto e sistemático, esse cara não tinha nada de cortesia. Ele era tão sensível quanto um cavalo, sabe? Tão jeitoso quanto um rinoceronte para entrar no lugar. Tudo que ele vai fazer dá a impressão de que faz no ímpeto, na força, na raiva. Só que passou a conviver com Jesus. E depois que você passa a ler as cartas de Pedro, primeiro, você vê as falas dele em Atos dos Apóstolos. Não é o Pedro, é outro cara. Mas ainda assim está meio brabão, ainda assim está meio bruto, ainda assim está meio sistemático. Mas depois do tempo caminhando com Jesus, você vê a primeira carta e a segunda carta do Pedro, você fica admirado com o Pedro que aparece lá. Ele passa a dizer: gente, trate uns aos outros com amor, com cortesia, seja educado, sensível, elegante, abrace uns aos outros, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. E ele diz: quer saber? Eu vou morrer daqui uns dias. Jesus já me falou, mas eu estou preparado para isso, disse ele. Só que pelo fato de eu partir, eu quero que vocês olhem para mim, disse ele na segunda carta, e passem a amar as pessoas como elas são, do mesmo jeito que o Cristo nos amou e que eu também amei vocês. É outro Pedro, porque a convivência com Jesus o transformou. A vivência com Jesus o fez pensar como Jesus. E as pessoas seguiam após ele, queriam ele, andavam com ele. E os discípulos emergiram nessa jornada. Agora percebam, eu volto ao cerne do que eu estava. Perceba que eles deixaram tudo. Deixaram seus negócios, deixaram seus afazeres, deixaram suas casas, deixaram suas famílias. Mas esposa e filhos os acompanharam. Em muitos casos, sobrinhos, tios, sogro, sogra acompanharam eles. E onde Jesus estava, eles levavam essa gente. Você nunca vê a família envolvida nos textos. Nunca vê. Mas isso não significa que não estão. Porque em tempo algum, Jesus iria separar o marido da mulher. Em tempo algum, ele ia deixar 3 anos e meio os apóstolos longe de seus filhos.
Em tempo algum, ele ia deixar as famílias desamparadas. Afinal de contas, irmão, pensa comigo, o Pedro era pescador. Tudo que ele sabia fazer era pescar. O João, o André, o Tiago eram pescadores. Tudo que eles sabiam fazer era pescar. Eles não tinham concurso público, não tinham seguro-desemprego, não tinham outros benefícios sociais, tinham absolutamente nada disso. Bartolomeu, se sabe, era campesino, plantava aveia. Outros eram trabalhadores, todos simples, que trabalhavam de dia para comer à noite. Agora você imagina que Jesus os tiraria do seu sustento e levaria os discípulos para caminhar com ele, e como quem disser, sua esposa que se vire, seus filhos que se virem. Ao contrário, todos eles andavam com Jesus. Então a comitiva de Jesus era enorme. Logo os discípulos não tinham que se preocupar apenas com o que comer, mas eles tinham que se preocupar também em dar de comer para sua família. E pior, tinham que se preocupar também em dar de comer para aqueles que seguiam Jesus. O pior aqui é isso. Não é que eles tinham que andar com Jesus e serem ministrados e ministrarem a sua própria família. Isso é um dever. Mas o problema é que além de ministrar a família, eles tinham que ministrar as pessoas. O que eles comiam, as pessoas também teriam que comer. E reside aqui o grande dilema da vida dos discípulos. Pergunte para quem está ao seu lado, por quê? Agora diga, porque seguidores, famintos, curiosos, perseguidores, necessitados, todos os dias, aumentava mais. Aqui é o problema. Porque eles não conseguiriam resolver o problema de uma família sem terra hoje. É quase igual ao movimento sem terra no Brasil, nunca acaba. Os seguidores de Jesus nunca acabavam. Saciavam hoje, amanhã tinham o dobro. Então os discípulos tinham um problema gigantesco nas mãos. Por quê? Jesus lhes dava cura, lhes dava saúde, lhes dava a palavra. Mas quem tinha que atender as pessoas até chegar a Jesus eram os discípulos. Ou vocês acham que os discípulos simplesmente ficavam sentados em roda de Jesus, ouvindo ele falar, ou ouvindo ele curar, e as pessoas todas vindo? Não, senhores. Jesus ensinou os discípulos a servir as pessoas. É por isso que nessa passagem aqui lá na frente você vai ver os discípulos tentando se esquivar de um problema. Afinal de contas, a cena que se segue, tudo que eles queriam era descansar. Afinal, eles já vinham numa toada de quase 2 anos de caminhada com Jesus, e não tinham tempo nem para comer, nem parar para descansar. E Jesus olhando o rostinho deles, estafados. Afinal de contas, repito, se nos nossos dias cuidar das pessoas é extasiante, é cansativo, nos esgota. Agora imagine nos dias de Jesus, que tinha que caminhar a pé, no sol causticante, atender pessoas o dia inteiro, e sem saber onde ia dormir, ou o que ia comer. Então isso sim é cansativo, isso sim é extasiante, isto sim é opressivo. É por isso que Jesus disse que eles precisavam descansar e comer. Afinal, Marcos disse que eles não tinham nem tempo de se alimentar direito. Eram raquíticos, magérrimos, diferentes de mim. É que vocês cuidam bem da gente. E diga-se de passagem que quanto mais estressado eu estou, mais fome eu tenho. É um problema sério. Sei o que acontece comigo. Incrível. Sabe? Tem dias que a minha lombriga come uma outra. Coisa tenebrosa. Preciso de uma libertação. Ainda mais aqui em Dourados, que vocês alimentam bem o povo. Cada casa é uma bênção. Entretanto, perceba que os discípulos eram diferentes, porque eles viviam o tempo todo a serviço de pessoas, e não tinham como se alimentar. Aliás, o alimento era pouco. Agora perceba isso de maneira muito simples e clara. Jesus vê a necessidade dos discípulos. Jesus observa como eles estão trabalhando. Jesus percebe o quanto eles estão cansados. Jesus sente o quanto eles estão fracos.
Então diga para quem está ao seu lado: o tempo todo, embora você não perceba, embora você talvez não notou, mas o Jesus no qual você segue está observando o seu ânimo, a sua fé, a sua fome, a sua fraqueza, a sua necessidade. E esteja certo, é Ele que vai preparar você para descansar. Vai chegar o momento em que Jesus vai dizer: stand by, pausa para descansar. Embora na cena a proposta era descansar, e os discípulos se alegraram: opa, vamos descansar, vamos descansar. Pode deixar que eu não vou passar não. E os discípulos se encheram de alegria. Uau, já pegaram os carregadores de celular, afinal de contas, iam descansar. O kickbox, como é que chama? Essa parada. Vamos jogar um Xboxzinho e tal, e vamos fazer uma pelada lá e tal. Pega, quem levou a bola? À medida que Jesus diz: vamos para o outro lado. Para onde, Jesus? Vamos lá para o lado de Tiberíades. Tem uma região deserta, lá é praia, tem uns coqueiros, a gente vai comer, tomar uma água de coco lá. Os discípulos já começam a imaginar aquelas danças de ola, para lá e para cá. Relaxante. Afinal de contas, era tudo que eles precisavam. O Havaí de Jesus. E eles navegam, remar de novo, mas agora é por uma boa causa, descansar. Então vai remando para o outro lado. E alguém que estava perto de Jesus escutou ele dizer: ei, vamos lá para o outro lado de Tiberíades descansar. Fala baixo para ninguém escutar. Mas alguém pegou o smartphone. Jesus vai para o lado de Tiberíades. Então a mensagem foi passando de uma orelha para outra orelha. Alcançou 20 mil pessoas em milésimos de tempo. Então disseram: mas fala baixo para que ele não saiba, senão ele muda o roteiro. Então Jesus seguiu em linha reta. E essa gente disse: Tiberíades, bom, Tiberíades é só dar a volta no mar, que se a gente for correndo, nós chega lá. E toda aquela gente, eu não sei onde eles arrumaram energia, mas dá 21 quilômetros. E perna, para que eu te quero? E correram 21 quilômetros. O trajeto de barco era 12 quilômetros. Quando Jesus chegou, eu imagino os discípulos no barco, olhando na praia. A praia já tinha lá 20 mil pessoas aguardando aquela gente toda. Eles só queriam descansar. Eles só queriam relaxar. E à medida que eles olham para aquela multidão toda, é a mesma medida que sobe no coração deles um desânimo tamanho. O que é aquilo lá na frente? É gente? Outro diz: é gente. Meu Deus do céu. Quem foi que avisou que a gente estaria aqui? Nos descobriram de novo. Mas Jesus tem uma solução. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre encontra uma solução. Ele sempre vai dar um jeito na situação. Por pior que ela seja, ele sempre vai achar uma saída. Então, quando desembarcam, todos estão ansiosos, esperando Jesus. E quer saber? Desta feita a família não foi. Então significa que ninguém ia ter que cuidar de filho. Ia ter que cuidar da esposa, nem da sogra, nem do tio, nem do genro. Era só eles. Só os 13. O clube dos 13 dentro da região. Mas à medida que desembarca, aqueles discípulos estão olhando para Jesus como quem espera dele uma fala dizendo: galera, vamos fazer de conta que a gente errou o lugar e vamos para outra praia. Mas Jesus ficou olhando para aquela gente. Eu imagino Jesus na praia, olhando de um lado, olhando de outro, e não tem coisa mais angustiante para quem está ansioso para descansar, ver Jesus parado, pensando. Dá vontade de sugerir: Jesus, pensa rápido. Antes que eles vejam, pensa rápido. Entretanto, Jesus está olhando, e à medida que ele olha,
É como se você pudesse ver no texto os olhinhos de Jesus se encher de compaixão, os olhinhos de Jesus se encher de amor. É visível no texto Jesus olhando cada pessoa, e como quem dissesse: eu quero cuidar de você, quero cuidar de você, eu quero cuidar de você também, quero cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou sarar você, eu vou ouvir você, eu vou abençoar você, eu vou sarar o teu problema, eu vou resolver o teu conflito, eu vou curar a tua enfermidade, eu vou limpar a tua lepra, eu vou expulsar o demônio da tua vida, eu vou resolver o teu conflito no lar, eu vou trazer paz para a tua vida oprimida, eu vou curar o teu problema de alma, eu vou tirar o teu estresse, eu vou aliviar a opressão, eu vou cuidar de você. Uau! Ele ficou olhando tudo aquilo. E os discípulos, com certeza, cansados, tudo que esperavam era que Jesus dissesse: vamos embora. Mas Jesus olhou para eles e disse: meus filhos, eles estão como ovelhas que não têm pastor. Quase que dá para ouvir o Judas dizendo: então Jesus, o problema é deles. Já que eles não têm pastor, é porque eles deixaram a igreja, vamos embora. Mas Jesus diz: eu vou cuidar deles, vou atender todos eles. Mas Senhor, tem 20.000, passa rápido. Mas Senhor, um dia para ti é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas passa rápido. 1000 anos é como um dia, passa ligeiro. Vou atender cada um deles. Primeiro vou ensiná-los. Eu imagino os discípulos pensando: nosso descanso se foi, nossas férias merecidas se foi. E quer saber mais, irmão? Eles continuavam com fome, não tinham comido. Jesus levou eles para lá para descansar e comer. Agora você imagina o nível de estresse que estavam esses 12. Entretanto, Jesus disse: vamos cuidar deles. E começou a andar no meio da multidão, e a pregar, e a curar as enfermidades, e sarar todo tipo de dor, e trazer paz aos oprimidos. Que lindo, que lindo. Mas à medida que ele libertava as pessoas, os discípulos se tornavam mais cansados. Depois tem a cena da multiplicação dos pães, os discípulos tiveram que trabalhar mais. Não é sobre isso que eu quero me ater, é no cansaço dos discípulos apenas. Tiveram que trabalhar, tiveram que servir toda aquela gente, abençoar toda aquela gente. E terminou o dia. Agora todo mundo está saciado. Todos comeram, Ricardo, todos estão abastecidos. Todos ouviram a palavra. Jesus curou milhares, expulsou demônios de muita gente. Então tem mais de 20.000 pessoas agora felizes, com sobra de comida nos bolsos. Podem voltar para os seus lares felizes. Mas então os discípulos pensam consigo mesmo: agora sim, agora eles vão embora, então finalmente a gente vai descansar. Aí Jesus olha para eles e diz: meus filhos, estão cansados? Estamos, Senhor, já estamos esgotadíssimos. Então eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual é, Jesus? Entrem no barco e remem para o outro lado. Mas Senhor, espera aí, Senhor, nós viemos para cá para descansar, e essa gente nos seguiu, e o Senhor atendeu todos eles. Então despede a multidão e a gente fica. Jesus disse: é melhor não, é melhor a gente entrar no barco, e eles vão embora. Eu vou despedir eles, mas vocês devem entrar no barco. O problema de entrar no barco era que os discípulos tinham em si duas demandas. A primeira demanda, eles olharam ao horizonte e havia algumas nuvens escuras. E aqueles caras conheciam aquele mar como a palma das mãos. Eles sabiam o que aquelas nuvens escuras significavam. E elas estavam vindo do oeste. E sabia que nuvens que vinham do oeste, elas se encontrariam ao meio do mar da Galileia, com ventos do sul, e que causaria um redemoinho, e que provocaria uma tempestade, e que ao invés de descansar, os levaria a uma segunda demanda. Já estavam cansados. Agora encarar um mar revolto duplicaria o seu cansaço.
Então, Jesus disse: entrem no barco. Mas eu vejo eles argumentando com Jesus, dizendo: Senhor, melhor não, Jesus. A gente conhece esse negócio aqui. Vai ser pior, deixa a gente ficar aqui, manda a multidão embora. Daí vem para descansar. É a mesma coisa que você tira férias de fim de ano. Você está lá no meio das suas férias, na viagem de alto astral, com a tua família, talvez na praia, talvez no resort, talvez nas águas quentes, sei lá. Talvez em Paris, talvez em Milão. E de repente, o seu patrão liga e diz: cara, tuas férias acabou de acabar. Mas eu estou no meio do pacote turístico. Corta tudo e vem embora, que eu preciso de você urgente. Mas eu não posso, se você não vir, então você vai receber aí o teu aviso prévio. Então o cara tem que sair correndo e voltar para o trabalho, deixar tudo frustrado, e tudo que ele queria era descansar. Agora os discípulos têm em mãos não um aviso prévio, mas uma ordem. Afinal de contas, Jesus é o Senhor. E a Bíblia diz que ordenou ele que os discípulos entrassem no barco. Agora percebam que a pior notícia não é essa. A pior notícia é que eles estão dizendo: nós viemos para cá para descansar, frustraram as nossas férias, trabalhamos ainda mais. Agora Jesus nos manda voltar para casa ou para a cidade de Cafarnaum, onde tem mais uma pancada de gente nos aguardando para atender. Voltar para o mesmo ambiente estressante que a gente estava. E o que é pior, tem uma tempestade à vista. O barco vai ser acometido pela tempestade. E a notícia é pior ainda. E qual é a pior notícia? Jesus chega nos discípulos e diz assim: vocês vão, mas eu não vou. Então aí fica difícil. Porque enquanto Jesus está no contexto, parece que os seus problemas é amenizado. Não é verdade? Enquanto você consegue sentir Jesus, enquanto você consegue andar com Jesus, enquanto você consegue ter a certeza de que Ele ao menos está te ouvindo, dá a impressão que a segurança é maior. Afinal de contas, você pode confiar em alguém. É ou não é verdade? Você já imaginou começar a sua segunda-feira sem ter a certeza de que Jesus está com você? Pergunte para quem está pertinho de você. Imagine começar amanhã, com toda a problemática do dia, sem ter a certeza de que Jesus está do teu ladinho. Já pensou? Como seria? Como seria começar a tua semana tendo a certeza plena de que Jesus está longe de você? Tenta imaginar isso, irmão. Se a Bíblia diz que se não fosse pelo cuidado dele, o diabo nos engoliria vivo. Então tenta imaginar por um minuto só sem Jesus. Creio que não dá nem para imaginar. Mas agora Jesus diz aos discípulos: vocês vão, e vão sem mim. Vão encarar uma tempestade sem mim. Vão trabalhar duro para vencer sem mim. Vão lutar para ficar vivo sem mim. Mas nós já estamos cansados, Senhor. Mas vocês vão trabalhar sem mim agora. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou ficar em terra. Depois eu vou. Mas como o Senhor vai? Não se preocupem comigo. Se preocupem com vocês. Se preocupem com o que você vai enfrentar. Eu termino esse momento tentando te mostrar que o desafio dos discípulos triplicou. Eles já estavam cansados quando chegaram lá, mas estão voltando agora bem mais vezes cansados e tristemente angustiados pelo que vão enfrentar ao longo dos restos dos dias. Primeiro pela viagem de volta, segundo pelo que os aguarda. Afinal de contas, aquilo que os aguarda estaria um pouco melhor se eles estivessem esvaziados de todo o sistema opressivo que estava dentro deles. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Primeiro, uma má notícia. E essa má notícia é acompanhada dos discípulos. Ou era a companhia dos discípulos. O teu cansaço, a tua dor, a tua opressão, a tua angústia, a tua preocupação tem a tendência de piorar, de aumentar. Quanto mais você pensa em descansar, pior é a sua carga de trabalho. E perceba se isso não é uma verdade todos os dias. Quanto mais anos passam e a gente pensa que o ano que vem vai ser diferente,
Ao chegar no final de ano, a gente descobriu que foi diferente mesmo. Trabalhamos mais do que o ano anterior. Foi diferente mesmo, cansamos mais do que o ano anterior. Dá uma olhadinha para o rosto cansado de quem está perto de você e vê se isso não é uma verdade. Se você olhasse para essa pessoa 10 anos atrás, você iria ver um rosto completamente diferente, não apenas pela idade. A idade vem, mas o que abate as pessoas não é o peso da idade, é o cansaço da vida. O que nos faz ter semblante caído não é a idade que chega em sua totalidade, mas é o peso do cansaço diário. Um cansaço que nunca cessa, um cansaço que só aumenta, um cansaço que parece que não tem solução, não é recarregável as nossas baterias. É por isso que muitos de nós têm colapsos, crises, descontam em famílias, em si mesmo, porque o cansaço não liberado provoca excesso, distúrbios gerais. Então o que fazer? Se a vida propõe isso, se o que Jesus está ensinando aqui para os discípulos é que enquanto viver, o descanso parece só uma promessa. Enquanto vivermos, o descanso parece só uma visão bonita de uma miragem. Por mais que você pare, muitos dos crentes aqui param no final de ano e tiram férias, mas quando voltam das férias, parece que foi pior. É, na verdade, chega cansado até das férias, não vê a hora de descansar das férias, extasiado porque aquilo te oprimiu, te cansou. E por que lugares tão legais nos cansam? Porque não é o lugar que nos faz descansar, mas é a nossa mente que não consegue parar. E ela não consegue parar porque o mundo não consegue parar, porque a vida não consegue parar, porque os problemas não conseguem parar, porque a sociedade não para de girar, porque a terra não para de girar em torno do sol. Enquanto vivermos, é cansaço em cima de cansaço. E Jesus queria mostrar para os discípulos, ou você acha que ele estava sendo cruel em simplesmente dizer a eles: entra no barco de novo, vamos voltar ao trabalho? Ele estava ensinando os discípulos que a vida é feita exatamente de obstáculos, cada vez um maior do que o outro. E todos os dias aumenta o nível do obstáculo. Há poucos dias vocês assistiram a Olimpíada. E existem duas modalidades na Olimpíada que eu achei fascinante. Eu não sou muito dado a esportes, mas eu achei fascinante duas modalidades. Uma, levantamento de peso. A segunda, salto com varas. Achei muito legal, porque os caras definiam: eu vou saltar agora, quantos metros? É 4 metros, não sei quanto. 4 metros e 3. O outro dizia: não, eu vou saltar 4 metros e 7. O outro dizia: não, eu vou saltar 4 metros e 20. Eles mesmos se autodesafiavam. Do mesmo jeito que o levantamento de peso, o cara dizia: eu vou levantar 250 quilos. O outro dizia: eu vou levantar 252. E eles mesmos se autodesafiavam. Isso é o sinônimo da vida. A cada dia você tem que ir aumentando o peso. A cada dia te propõe pular mais alto. A cada dia a vida te leva a um desafio maior. O que você tem hoje, amanhã você tem que trabalhar dobrado. A cada ano você tem que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Você sofre mais para ganhar o mesmo. Você luta mais para viver do mesmo jeito. É uma vida estafante, extasiante, cansativa. E a notícia é boa. Eu queria que você ficasse em pé para recebê-la. Eu só tenho uma notícia boa, e é com essa notícia que você vai passar toda a sua semana. Jesus disse aos discípulos: vai, volta para a vida, volta para o trabalho, volta para o cansaço, volta para a opressão, volta para a dificuldade, volta para aquela gente toda te oprimindo, volta para o teu gerente na tua cola, volta para o teu patrão pegando no teu pé, volta para o teu funcionário que te rouba, volta para as crises familiares, volta para os relacionamentos conturbados, volta para as tentativas frustradas de solução, volta.
Mas e o Senhor Jesus? Eu vou ficar aqui, recarregando a sua bateria. Como assim o Senhor vai ficar aqui recarregando a minha bateria? Eu vou ficar aqui orando por você. Enquanto você estiver lá, eu vou estar vencendo as suas lutas através da minha oração. Enquanto você estiver navegando, cansado, eu vou estar renovando as suas forças através da minha conexão com meu Pai. Você não consegue renovar as forças por si mesmo. Mas Jesus disse: eu vou me colocar no teu lugar, diante do Pai. E todas as vezes que você estiver fraco, cansado, pode ter certeza de que o Pai vai descer sobre você uma força. E você vai acordar pela manhã como se aquele dia nunca tivesse acontecido. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu algumas vezes de você ir dormir extremamente cansado? E talvez até olhou para a esposa e disse: quer saber, amanhã eu vou largar tudo. Vou jogar tudo fora. Vou dizer basta. Não aguento mais, cansei, quer saber, fui. Hashtag fui. Chega. Estou fora. Vou dormir, que amanhã basta. Aí você acorda pela manhã, vai no banheiro, escova os dentes, olha para si mesmo e diz: mais um dia. E a esposa acorda e diz: e daí, vai largar tudo? Aí você diz: não, imagina, Deus o livre, bola para frente, vamos continuar, é agora que começa, estou pronto para outra. Ninguém sabe o que aconteceu. Tua esposa fica dizendo: ué, o que aconteceu de noite? Será que ele tomou um Red Bull? O que aconteceu com ele? Você não sabe. Mas Jesus estava diante do Pai. Pai, fortalece ele agora, recarrega a bateria dele, dá força ao cansado, multiplica-lhes o vigor, dá saúde ao que está fraco. Vai, Jesus, recarrega a bateria dele, ajuda ele, renova ele. Sim, eu quero orar por você essa noite, mas eu quero orar justamente nesse contexto, para renovar suas forças. Renovar as forças que parece que já exauriram do seu ser. E é exatamente isso que Jesus fez com os discípulos. Se colocou diante do Pai. E a prova final é em João 17, onde ele está orando, dizendo: Pai, eu só quero que no mundo turvado que eles estão, o Senhor os fortaleça todos os dias. Que eles se sintam fortalecidos todos os dias. Que eles se sintam apoiados todos os dias. Estende a tua mão sobre a pessoa que está perto de você. Uma das suas mãos ou duas. Tenta apoiar o seu peso sobre essa pessoa. Tenta escorar nessa pessoa. Escora nela. Você está vendo que ela não aguenta o seu peso? Não é porque você seja pesado, é porque ela também está cansada. Ela também está carregando um peso. A vida dela também não é fácil. Está vendo essa pessoa que está aí do teu lado? A vida dele não é fácil. A vida dela não é fácil. Se você pudesse estar na vida dele por um dia, você ia valorizar mais a sua vida. Se você pudesse viver a vida do seu irmão um dia, você ia glorificar mais a Deus pela vida que Deus te deu. Está cansado? Então não adianta se apoiar nas pessoas, porque elas também estão cansadas. E o que farei? O meu descanso precisa ser o Senhor. Eu preciso escorar nele. Preciso me apoiar nele. E quando eu decido me apoiar nele, então a Bíblia diz que ele vem e renova as minhas forças, como a da águia. Então eu vou poder correr de novo, como um jovem que não se cansa. E a esperança se renova. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse seus olhinhos. E em o nome de Jesus, olha dentro do seu reservatório de energia. Veja como está a sua bateria.
Veja como está o LED de anúncio de que a tua bateria está se acabando ou está com a bateria cheia. Está com a mensagem de slow, então chegou a hora de recarregar. Talvez você chegou aqui com as forças no limite. Talvez a tua semana esgotou tudo que você tinha de forças. Talvez você não via a hora de escapar das coisas da vida. Mas hoje Jesus te chama para descansar e renovar as forças. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu Talvez descanso. você pensou esta semana: é hora de jogar a toalha, é hora de desistir, é hora de largar, é hora de abandonar, é hora de partir para outra, é hora de parar. A mensagem de Jesus para você esta noite é: continue mais um pouco, reme mais um pouco, navega mais um pouco, caminha mais um pouco, lute mais um pouco, insista mais um pouco. Ele quer renovar as tuas forças, renovar o teu ânimo, quer fazer você sair daqui se sentindo um gigante. Então eu te convido no nome de Jesus. Se você sente essa necessidade de se conectar a Ele e recarregar a sua bateria nele, eu te convido a você sair agora correndo do seu lugar e numa atitude, num gesto como quem precisa. Sai agora do seu lugar e venha diante desse altar aqui e dizer ao Pai, diante do altar, como quem precisa recarregar a bateria, e dizer: me dá seus braços, deixa eu descansar em Ti, deixa eu renovar as forças em Ti. Se as tuas forças se acabaram, vem, vem. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cansado, vem. Está desanimado, vem. Está enfraquecido, vem. Está precisando de força, vem. Está se sentindo só, vem. Está se sentindo debilitado, vem. Precisa de ajuda, vem. Vem, vem, vem.
força voltando. Sinta a sua energia voltando. Sinta o seu fogo voltando. Sinta o calor do Senhor voltando. Sinta. Recai a tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Vem, vem. Eu quero orar por você. Recaio de novo em tuas mãos. Passar pelo vale, a chave conforme. Oh, Ele é teu conforto. Pois eu sei que és aquele que Ele é o que te guarda, é o que te guarda, é o que te protege. Louve, louve, louve. em teus braços é o meu descanso. Oh, descansa nele. Em teus braços é o meu descanso. Pai, Braços é o meu essas pessoas que vieram aqui à frente não vieram simplesmente porque as convidei, mas vieram porque elas entendem que suas forças estão ameaçadas de terminar, que as lutas do dia a dia têm as levado, Senhor, a um confronto pessoal, e não poucas vezes as mensagens, as propostas, é de fazê-las desistir, desanimar, jogar a toalha, desistirem de relacionamentos, desistirem do cuidado, desistirem de insistir na luta, como se trabalhassem tanto e não vissem a esperança, como se estão cansadas de tanto lutar e não ver a luz. Mas eu te peço agora, amigo, Senhor, que essas pessoas possam ver a luz no fim do túnel, que elas possam ver a esperança caminhando sobre as águas, que elas possam saber que Jesus está diante de ti, intercedendo por cada uma delas, e que assim que elas perceberem que no auge da tempestade, o Senhor virá ao encontro de cada um deles. Então eu lhe peço agora, fortalece o cansado, fortalece o que está fraco, anima-o, aviva-o, que ao amanhecer o dia se sintam como jovens cheios de fulgor e força, que a sua força seja renovada como a águia renova suas penas todos os tempos, que sua fé os conduza a conquistas. Sim, Pai, que essas pessoas se sintam fortalecidas, porque tão certo como a tempestade veio, é certo que a bonança também chegará. Tão certo como o mar se levantou, Senhor, tão certo como tu entrarás no barco e o vento há de cessar. Então, em nome de Jesus, Pai, dá a certeza de que o amanhã será melhor, de que essa semana será melhor, de que vale a pena continuar a lutar, que vale a pena continuar a existir. Fortalece essas pessoas. Enquanto eu peço a Ti, Senhor, salva outras pessoas. Eu te faculto essa oportunidade a você que entrou aqui sem Jesus, cansado dessa vida sem Jesus. E aí onde você estiver, você quiser Jesus, basta só você levantar uma de suas mãozinhas, e eu quero abençoar você em Jesus. Se há alguém aqui essa noite que diga: eu quero Jesus, que tira o meu cansaço, e quer receber Ele como Senhor de sua vida e perdoador de seus pecados, ali tem um moço. Oh, se eu fosse vocês, eu se alegrava do Senhor. Líderes de célula, o agarrem. Se tiver alguém mais que esta noite diga: eu quero esse Jesus que alivia o meu cansaço, levante a sua mão. Como outras pessoas, lá tem uma senhora lá atrás,
Oh, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Onde está a terceira pessoa esta noite que diga: eu quero Jesus na minha vida e guardá-lo dentro de mim? Aqui tem uma outra senhora aqui na frente. Onde está a quarta pessoa que esta noite diz: eu quero alívio? Jesus é o alívio que você precisa. Se há agora, levante a sua mão onde você estiver. Oh, em nome de Jesus. Em último pedido desta noite, você que levantou a mão querendo Jesus no seu coração, só para você receber um abraço nosso, eu queria, se você tiver essa força e alguém te ajudar, você saísse do seu lugar e viesse aqui pertinho de mim, para que eu possa abraçar você, para que eu possa te dar um aperto de mão. Vem cá, minha filha, vem também. Vem, meu filho, você que se entregou para Jesus, vem cá pertinho. Oh, celebrem ao Senhor, cantem ao Senhor, ministrem ao Senhor. Descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, Aleluia. em teus braços é meu descanso. Feche seus olhos. Receba isso no seu coração. Que o Deus de Israel desça sobre você esta noite. Desça sobre a sua casa. Desça sobre a sua vida em particular. Que o Deus de Israel renove as suas forças como nunca antes na sua vida. Que o Senhor renove a sua esperança. Que haja perdão para todos os seus pecados. E que Jesus se entronize em teu coração. E que a partir de agora, todo o medo do amanhã seja dissipado. Toda preocupação com os dias vindouros sejam dissipadas. E a partir de agora você receba o fortalecimento do Senhor. Que o Deus de Israel te fortaleça e te levante como um vencedor. Porque não fostes feitos para perder, mas foste feito para vencer. E o Senhor te levantará para que o nome dele seja glorificado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana cheia de fé, cheia de fé, cheia de fé, cheia de fé.